Começa agora mais um Aquicultura e hoje nós vamos falar sobre nutrição e saúde animal, essenciais para garantir o bem-estar dos animais, segurança alimentar e dos alimentos e também para os resultados positivos de produção. Como o mercado vem reagindo desde o início da pandemia, que afetou os custos de produção, afetou também a logística, e para essa conversa eu chamo agora o Daniel Fuzik, que é gerente de negócios de aquicultura da Phibro Saúde e Nutrição Animal. Muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Simone. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Antes da gente começar a nossa conversa falando de produção, custos, eu queria que você salientasse para a gente, Daniel, então, qual a importância da saúde e nutrição animal dos peixes, né, camarões, para a segurança alimentar. É um tema muito importante, né, quando a gente fala em saúde na área animal, principalmente na apicultura, que é uma atividade recente quando a gente compara a criação de aves, suínos, bovinos, né? Então tem um espaço muito grande, uma lacuna para ser preenchida, aonde costumo dizer que as maiores oportunidades de ganhos em produtividade, rentabilidade, estão dentro da área de saúde animal, né? E a gente pode trabalhar isso diretamente, né? Aí falando via nutrição, formulando dietas nutricionais com mais focos na sanidade do animal, vacinas, né? E outros controles de biossegurança. Então, quando isso acaba tendo um reflexo dentro da produção, né? Eu citei em termos de rentabilidade, produtividade, mas também em animais mais saudáveis, com menos doenças, apesar da apicultura, né? Peixes e camarões serem menos zoonóticos, né? Ou seja, as doenças de peixes e camarões a transmissão para os humanos serem muito baixas, mas ainda há algum fator de risco. Então, quando a gente fala em fornecer mais saúde para esses animais de criação, consequentemente, a gente vai acabar tendo uma segurança alimentar maior no prato do consumidor, né? Além de todo o processo de rastreabilidade, controles do início ao fim, né? O Daniel, falando dessas doenças aí, né, que afetam os peixes e os camarões, quais são as mais frequentes? Você falou que é baixa a transmissão aí, mas quais seriam essas doenças? Olha, as principais doenças, Simone, para os peixes, né, principalmente da tilapicultura, onde a tilápia hoje é o peixe mais cultivado no país, a gente está falando de Streptococcus, a Francisella. Sem dúvida nenhuma, essas duas doenças aí hoje são as que causam maiores impactos, né? Tanto em termos de perdas, aí falando em mortalidades, mas também em econômicas. Aí temos outras, Aeromonas, Edwardiella, agora existe um vírus, né? Presente, que até então não vinha cometendo a produção de peixes, chamado ISKNV. É um vírus aí que assustou os produtores de tilápia, porém a gente já vem tendo um domínio um pouco maior do comportamento dessa doença. Quando a gente fala em camarões, camarão é um animal mais rudimentar, né? Ou seja, o sistema imunológico, o sistema de defesa do camarão é menos desenvolvido que um peixe. Então, as doenças costuma causar maiores prejuízos econômicos e de desempenho zootécnico também. Aí a gente pode falar da mancha branca, né, que é a mais conhecida. Ela veio e causou um impacto muito forte, negativo, dentro da produção de camarão. Isso já há algum tempo atrás, mas temos anim, NHP, víbrios, temos uma série de doenças aí, também de ordens virais, que acabam prejudicando bastante o cultivo desses animais, né? Cada vez mais vem se buscando soluções, né? Trabalhando em manejo,
produtos via nutrição ou mesmo vacinas, que isso vem conseguindo colaborar bastante aí para que os produtores consigam ter o sucesso, né, dos seus empreendimentos. Daniel, quais são as soluções, então, que a Fibro ela disponibiliza no mercado para atender o piscicultor? Nós temos uma série de produtos, Simone, hoje. A gente pode, um dos produtos aí destaques, né, é um antibiótico, um medicamento que tem um espectro de abrangência muito bom, né, quando a gente fala em doenças de origem bacterianas. Apesar de existir uma pressão global para a redução do uso de antibióticos, a gente sabe da importância e o uso, principalmente da preconização do uso responsável desse medicamento, né? Ou seja, dosagens corretas, períodos corretos, e isso evita bastante essa criação de bactérias super resistentes. Além dos antibióticos, a Fibro tem alguns aditivos nutricionais que proporcionam essa melhoria na saúde do animal. Então, a gente pode falar de produtos aí voltados para a redução dos impactos do estresse, né? Sabemos que a partir do momento que o animal está sobre cultivo, ele acaba tendo agentes estressores que acabam prejudicando o desempenho e a saúde do animal, né? Acho que uma é consequência da outra. Se o animal não está saudável, você acaba tendo menores performances na criação. Então, esse produto que é o Pack Grow, ele consegue reduzir esses impactos do estresse e fazer com que os lotes tenham um melhor desempenho, né? Outro produto que é bastante conhecido também, que é o Pack Protex, ele é a base de 2 saponinas, tá? A mais conhecida é a saponina de yuca, né? Bastante conhecida já no mercado pet, onde reconhecido pela redução de odor nas fezes. Então, quando a gente olha para o ambiente aquático, a gente acaba tendo uma menor excreção de amônia para a água. E essa amônia, ela acaba reduzindo a performance do animal e, muitas vezes, se em altos níveis, causando até mortalidades, né? Outra saponina, que é uma saponina à base de quilaia saponária, ela consegue promover a imunomodulação. O que é isso, né? Você modula, essas saponinas modulam a parede celular da célula e isso permite com que células de defesa consigam ter uma ação melhor no meio intracelular, bem como também a melhorar a absorção de alguns nutrientes. E aí, mais especificamente, de ácidos graxos, né, que são fontes aí de energia também, além de participar do carreamento de oxigênio para o interior da célula e da multiplicação celular, né? Outro produto, só para finalizar, é um probiótico, né? Aí esse probiótico a gente pode utilizar ele para a flora intestinal, né? E aí a gente consegue, através da colonização da flora, do intestino, reduzir a pressão por bactérias patogênicas. E na água também, no ambiente aquático, ele demanda de bactérias para esse ciclo do nitrogênio, para a decomposição da amônia, vamos dizer assim. Então, essas bactérias conseguem acelerar e melhorar o ambiente de cultivo, que é a água, certo? Certo. Agora, Daniel, você falou que tem uma pressão aí pelo uso, redução, né, dos antibióticos, um uso mais consciente até, né, por parte dos piscicultores. Então, como deve ser esse manejo, né, na piscicultura para se reduzir ou se usar esse antibiótico de uma forma consciente e adequada? Para se utilizar de forma uso responsável, né, Simone?
que a gente preconiza, que a gente fala bastante, utiliza, primeiro, identificar a doença que está sendo tratada, né? Para daí, então, você conseguir fazer a recomendação correta do medicamento, tá? E aí a recomendação correta a gente fala, primeiramente, da molécula. Segundo, a gente fala de dosagem. Aí a dosagem ela vai estar relacionada ao estágio de evolução da doença sobre o lote, tá? De acordo com o estágio, a gente tem uma dosagem e um tempo de tratamento, tá? Finalizou o tempo de tratamento, o diagnóstico correto da doença, se ainda existe algum sinal clínico, né, nos animais, isso é muito importante, porque se existe, a gente parar o tratamento com sinais clínicos, a gente pode sim estar favorecendo a criação de bactérias mais resistentes, né? Isso acaba dando mais resistência para as bactérias. E aí acaba gerando esse problema dentro do ambiente de cultivo que pode se arrastar para outras propriedades, né? Uma bactéria resistente que acabe exigindo dosagens maiores de antibióticos, né? E isso não é legal, tá certo? Então, precisa seguir esse protocolo à risca para que tenhamos sucesso no tratamento e sejamos responsáveis, né, no uso dessas moléculas. É uma prática consciente que tem que acontecer e que ocorre aí em muitos lugares, muitas regiões do Brasil, não é mesmo, o Daniel? Agora, falar para a gente a diferença, então, você falou do probiótico e do antibiótico. Qual a diferença nesse uso dessas duas, do probiótico e do antibiótico? A diferença, né, é que o antibiótico ele acaba matando bactérias, né? Antibiótico, então antivida, vamos dizer assim, ele acaba realmente reduzindo bastante a flora intestinal, acaba matando aquelas bactérias patogênicas que causam enfermidades aos animais, né? E os probióticos são cepas coletadas dos animais ou do ambiente que promovem saúde, né? Que são bactérias já naturais dentro do intestino, já existentes, que a gente acaba adicionando ao alimento ou ao ambiente com o intuito de fazer uma colonização uma colonização benéfica de bactérias, né? Aí esses benefícios eles virão através de uma melhoria de digestão, né? Através da exclusão de bactérias patogênicas por competitividade, porque se você está colonizando de bactérias o trato gastrointestinal, isso dá menos espaço para bactérias que podem causar uma doença futura no animal, né? E da mesma forma, assim funciona no ambiente. Muito importante, Simone, a gente ressaltar, né, esses produtos que eu comentei servem como preventivos para que o animal fique menos doente, né? Ou seja, são aditivos alimentares com foco na saúde do animal, e isso via nutrição. Então, a gente, através do uso desses produtos, a gente estará promovendo mais saúde via nutrição para o animal. E isso é um preventivo para que o lote fique menos doente, e um lote, então, mais saudável vai sofrer menos com uma pressão de alguma doença, né? Então, isso faz com que a gente consiga reduzir o uso de antibióticos, né? Inclusive, o tratamento terapêutico de antibiótico, ele não só é custoso, né, mas também acaba a gente tendo uma perda de desempenho dos animais. Então, através da adoção desse uso desses aditivos nutricionais, a gente consegue prevenir, dar mais saúde ao animal, maiores performances e, consequentemente, o produtor acaba tendo mais lucro, né? No final das contas, a gente consegue reduzir custos.
né? Tá certo. Agora, o Daniel, mesmo com as técnicas de manejo aí adotadas, as enfermidades, ainda assim, elas podem atacar os peixes? Sim, existem. Quando o animal está sob um ambiente, está confinado, vamos dizer assim, né? Existem vários fatores de estresse, tá? E quando você tem muito animal junto, né, é aquela história do isolamento social, né? Se você coloca um monte de animal junto, a possibilidade de infecção de uma enfermidade para outros acaba aumentando muito devido ao contato físico, à proximidade, né? A gente viu muito isso nessa época de pandemia, de isolamento social, né? E agora dentro de um ambiente de cultivo você não consegue fazer isso, né? Manda cada um para um canto. Eles estão todos dentro do ambiente, então por esse motivo que aumenta a possibilidade de infecções e doenças, né? A transmissão de doenças. Isso não somente através do contato, mas através, a gente chama a homeostasia, que é o equilíbrio do animal, né? Equilíbrio fisiológico. Quando o animal ele está precisa competir para comer, por exemplo, né? Ele tem uma oscilação térmica da água, por exemplo, ou maior nível de amônia ou nitrito. Isso são agentes estressores que diariamente o animal ele está contra a isso, faz com que ele saia do seu equilíbrio fisiológico e o que acaba favorecendo a entrada de doenças no lote, né? Tá? Agora, o Daniel, quais seriam as outras dicas, então, para não se perder o valor nutricional do peixe também, do camarão? Olha, Simone, a gente precisa. Nós estamos vivendo um momento, é muito bom, né, falar sobre esse assunto, porque a rentabilidade do produtor ela vem baixa no momento devido aos aumentos de custos. Então, muito a gente vem vendo muito o pessoal migrar para nutrições mais econômicas, vamos dizer assim. E essas nutrições mais econômicas, elas são dietas menos ricas que aquelas rações formuladas para performance. Quando a gente pensa numa dieta, numa ração para o animal, você primeiramente pensa em performance e depois você vai pensar em saúde, tá? Entretanto, as duas coisas caminham juntas. Você não consegue ter o máximo da performance se você não olha para a saúde. E aí eu estou falando quando a gente for pensar numa dieta, uma formulação de uma ração, a gente precisa sim pensar muito bem nessas duas bases. Eu vou trazer um ingrediente aqui que vai me dar performance, mas em contrapartida também eu estou olhando para que o animal esteja saudável e consiga ter o máximo da sua performance, consiga desempenhar o máximo da tua genética, né? Sem saúde isso nunca vai acontecer, tá? Eu estou falando saúde via nutrição somente, mas existem outros gargalos aí em termos de biosseguridade que precisam ser trabalhados também. Mas esse é o grande gap hoje. Se 70% a 80% do custo do quilograma do peixe ou do camarão vem da ração, então a gente precisa trabalhar muito bem a saúde via nutrição, Simone. É verdade. Agora, essa ração, essa alimentação aí do animal, o mercado interno, o mercado brasileiro aqui, ele fornece a maioria dessa ração ou a gente traz muita coisa de fora também? Eu diria que 100% da ração utilizada hoje na aquicultura, né, que é a criação de peixes e camarões, vem do mercado nacional, tá? Nós temos aí algumas multinacionais, temos empresas nacionais e regionais que vêm desenvolvendo um trabalho muito sério dentro do setor. Muitas vezes, né, o produtor acaba pressionando essas fábricas aí por preço,
que acaba ocasionando essa limpeza, às vezes, até de fórmula, tá? Mas diria que o Brasil ele é um grande produtor de grãos, né? Então, nós temos aí todas as matérias-primas, não só de origem vegetal, mas também animal, para a produção aí das melhores rações aí que podem se encontrar no mercado e no mundo, né? Daniel, você falou aí em relação à alta, né, nos custos do produtor. A gente vê isso em várias culturas. O ano passado, desde o ano passado, esse ano de 2022, continuou. Como você avalia o mercado da piscicultura hoje? Qual a tua avaliação? Como eu citei brevemente aí, Simone, a rentabilidade do produtor anda baixa, né? E isso é muito ruim, porque quando a gente pensa no setor produtivo, hoje eu posso afirmar isso com muita segurança dentro do setor de agricultura, que o produtor é uma peça central nisso. Nós temos outras indústrias, como de ração, de saúde, né, frigoríficos, que são peças fundamentais também para essa cadeia. Entretanto, o produtor, como uma peça central, se ele não tem a rentabilidade necessária e eles resolverem parar, acabou-se indústrias, acabou-se frigoríficos e outros elos aí do setor. Então, esses últimos anos, o ano de pandemia, a pressão por custos veio ficando cada vez mais forte, né? E quebra de safra, agora a guerra, fez com que as matérias-primas subissem ainda mais. A rentabilidade já estava baixa e agora a gente pode encontrar, infelizmente, situações onde o produtor está perdendo por cada quilo produzido, né? A gente espera que isso melhore em breve. Entretanto, o poder de compra do consumidor também não está alto, ou seja, não é um cenário que favorece o aumento do peixe, né? A gente está entrando, do peixe e do camarão, tá? Posso dizer. A gente está entrando, nós estamos na quaresma, né? A gente não vê um consumo como os anos anteriores de peixe e de camarão, tá? Não é por falta de vontade, mas acho que é uma questão de poder aquisitivo. Mas temos muita esperança agora para o período da Semana Santa, para esse final de quaresma aqui, né? E a gente tem uma esperança que melhore o preço pago para o produtor e aí, consequentemente, a gente consiga rentabilizar toda a cadeia, tá? Mas não diferente de outros setores, a gente vem sofrendo bastante também com essas pressões aí de aumento de custos, tá? Daniel, a Fibro está há muito tempo no Brasil, não é mesmo? Eu queria saber de você aí quais as soluções a serem apresentadas, o que faz dela hoje ser um grande player aqui no mercado interno? A Fibro, eu diria, Simone, que ela é uma empresa aí que há anos vem contribuindo muito para o desenvolvimento da indústria de proteína animal no Brasil, tá? Em aquicultura, é relativamente nova essa unidade de negócio, tá? Aproximadamente aí 7, 8 anos. Mas em aves, suínos, bovinos, ela já vem participando desde o início, né? Então, quando a gente fala em saúde, na área de saúde, sem dúvida nenhuma, a Fibro foi precursora de algumas soluções, né? E se a avicultura, suíno, bovinocultura está onde está hoje, em termos de níveis de tecnologia, de gestão, certamente a Fibro tem a sua contribuição nisso. Então, a Fibro é uma empresa que ela não somente vem colocar produtos no mercado, mas sim soluções e trabalhar juntos com seus clientes para desenvolvimento de novas tecnologias, avanços em termos de números de gestão e além de inovações, né? A Fibro, recentemente, ela vem inovando bastante, vem buscando novas tecnologias
justamente com o intuito de promover mais soluções para o mercado. E a gente fala desde vacinas, novos aditivos nutricionais, equipamentos de vacinas, como eu citei, e vacinas propriamente ditas, né? Propriamente dito. Então, é uma empresa aí que ela já está há anos, como você citou, e certamente continuará contribuindo muito para o futuro aí de toda a cadeia de proteína animal, né? Tá certo, Daniel. Infelizmente, o nosso tempo aqui já está esgotado, mas eu queria agradecer muito a tua participação aqui hoje com a gente no programa Aquicultura, viu? Obrigada e até uma próxima oportunidade, viu, Daniel? Eu que agradeço bastante, Simone, pela oportunidade de participar, de estar aqui com vocês hoje. Sempre um prazer muito grande, viu? E esse foi o Aquicultura desta semana. Muito obrigada pela companhia e também pela audiência e até um próximo Aquicultura. Até lá!